Oi, pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai finalizar o conteúdo do tópico 2, que é o tópico de cultivo de micro-organismos no laboratório, certo? Então, a gente vai retomar um pouquinho o que a gente já falou de medida do crescimento microbiano e vai falar o que ainda ficou faltando. Então, a gente já viu que os métodos mais comuns para medir o crescimento microbiano são contagem em placas. E quando eu faço contagem em placas, o meu resultado é em unidades formadoras de colônia por grama ou por ml de alimento, se é um alimento sólido ou líquido. Existe também o método do número mais provável, que nós não falamos ainda, mas o resultado dele vai ser em número mais provável de micro-organismos por grama ou ml de produto. E aí essas medidas são meio que equivalentes, então o resultado que deu em UFC é para ser próximo o resultado em NMP. E o último, que aí a gente conta célula por célula microbiana, é por microscopia direta. E aí o nosso resultado é em número de células, tá? Por grama ou ml de produto também. Então, começando com o método de contagem em placas, que eu vou dar uma reforçada porque é o nosso método da nossa aula prática. Vamos lá. A gente já falou sobre a desvantagem desse método, que normalmente se requer um tempo para conseguir visualizar colônias. Dependendo do micro-organismo, demora aí 24, 48 horas para crescer, até uns 5 dias. Então, pode ser um método muito demorado. A gente já sabe que os dados são em unidade formadora de colônia por grama ou por ml. Lembrando que cada bolinha dessa, às vezes não é tão redondinha, mas cada coisinha dessa é uma unidade formadora de colônia, né? Que os fungos, leveduras e os bolores e também as bactérias formam essas estruturas nas placas. E, dependendo do tamanho das colônias que são formadas, às vezes as colônias são pequenininhas, como essas, às vezes são grandes, como essas aqui, ou até maiores. Existe uma recomendação de números de colônia que crescem na nossa placa para a gente ter um resultado de contagem confiável. Não pode ser muito pouco, porque um valor muito pequenininho ele não é muito confiável. E uma quantidade muito grande eu também não tenho um resultado confiável, porque as colônias crescem umas em cima das outras. Então, para colônias pequenas, recomenda-se de 25 a 250 colônias na placa para a gente contar. Para colônias grandes, como colônias de bolores, por exemplo, ou de algumas bactérias, recomenda-se de 10 a 100, certo? A gente já falou como esse método é feito. Então, eu vou seguir o protocolo de análise de cada micro-organismo, e aí, dependendo do micro-organismo e do método de análise para ele, eu vou pegar ou 1 ml ou 0,1 ml da amostra do meu alimento. Então, eu vou usar uma pipeta. Aqui é um pipetador automático com a ponteirinha de plástico, então essas ponteiras são autoclavadas, tá? Então, aqui está a amostra do alimento. Eu vou pegar 1 ou 0,1 ml dessa amostra e vou colocar aqui na placa, que é o que eu estou fazendo aqui no passo 2. Então, no passo 2, eu vou colocar o volume na placa de Petri, que tem o meio de cultura sólido, ou seja, que tem o agar apropriado para esse micro-organismo. Quando eu faço isso, de colocar o micro-organismo ou a amostra que possivelmente contém esse micro-organismo na placa, eu estou fazendo uma inoculação ou uma semeadura, tá? Que é colocar o micro-organismo no meio de cultura. Enquanto eu estou fazendo isso, eu coloco mais ou menos no meio, eu estou esterilizando a minha alça, que é a alça que eu uso para espalhar. A gente viu no laboratório uma alça de plástico, tinha também uma de metal, mas ela também pode ser de vidro. O nome dessa alça é alça de Drygalski. Então, eu vou flambar essa alça aqui, vou passar ela na chama para esterilizar. Espero ela esfriar direitinho para daí usar ela para espalhar a amostra em todo o meio de cultura, tá?
Não vou espalhar demais, senão o micro-organismo cresce só na borda, e não vou espalhar de menos, senão ele vai crescer tudo amontoado no meio da placa. Então, eu vou dar uma espalhadinha, e aí fecho a placa e vou levar para a estufa para promover o crescimento desse micro-organismo, tá? Então, aqui os nossos 3 passos. Depois disso, então, esse material, essas placas, vão para a estufa. Se é um micro-organismo, até coloquei aqui, ele é anaeróbico, eu preciso colocar ele numa jarra de anaerobiose para colocar na estufa. Se não é esse o caso, eu vou colocar a placa lá dentro da estufa normalzinha, de ponta cabeça, certo? Então, quando eu faço isso, de colocar o meio de cultura contendo o micro-organismo na estufa, e mantendo a temperatura apropriada para esse micro-organismo crescer, eu digo que eu estou fazendo a incubação, certo? E essa incubação demora 1 dia, 2, 5 dias. Lembrete importante que está aqui no próximo slide é o fato da gente sempre trabalhar com as placas de ponta cabeça, nunca do lado correto para não correr o risco de abrir ela acidentalmente. Então, sempre de ponta cabeça, dentro da estufa, né? Para não ter nenhum problema. E também a gente costuma identificar aqui na borda da placa o nome da pessoa, a diluição, que a gente vai falar daqui a pouco, que amostra é. Porque normalmente os laboratórios de microbiologia são usados ao mesmo tempo por muitas pessoas. Então, a estufa pode ser usada por muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, é bom eu identificar as minhas amostras para não correr o risco de misturar com a de outras pessoas. Então, esse é o correto e esse é o errado. O que a gente falou lá atrás é que eu sempre preciso que o micro-organismo cresça na placa numa quantidade de colônias que eu consiga contar. O valor, a faixa mais apropriada de forma geral é de 25 a 250 colônias. Mas os alimentos ou outras amostras podem ter uma população muito grande ou muito pequena de micro-organismo. Por isso, todas as vezes que eu vou fazer o método de contagem em placas, eu obrigatoriamente faço o que a gente chama de diluição seriada da amostra. Então, se eu tenho uma amostra líquida aqui, por exemplo, o mínimo que a gente faz é diluir o material 3 vezes, tá? Então, aqui a minha amostra original eu trabalharia com 3 tubinhos. Mas se eu já sei, por exemplo, que é um material que tem uma população microbiana maior, ou se eu suspeito disso, eu posso fazer mais diluições, tá? Então, em cada tubo que eu vou usar para fazer diluição, eu vou ter aqui dentro uma quantidade de material diluente. Pode ser uma solução salina diluída, mas o que se usa mais é água peptonada, que é uma água que tem um pouquinho de um ingrediente lá proteico para o crescimento microbiano. Então, eu vou preparar vários tubos que vão ter 9 ml desse caldo, desse diluente, que é água peptonada, tá? Então, aqui eu vou ter 9 ml do diluente e aí eu vou adicionar 1 ml da minha amostra, vou agitar bem esse tubo, vai somar 10 ml. Então, eu sei que desses 10 ml que eu tenho aqui, uma partezinha é a amostra, certo? Eu agito bem esse tubo, vou pegar 1 ml daqui e vou passar para um próximo. Nesse próximo, inicialmente, eu tinha 9 ml do diluente. Então, eu somei mais um, o meu total aqui agora é 10 ml, certo? Desses 10 ml, uma parte veio do tubo anterior, que estava diluído 1:10, que tinha uma parte de amostra em 10 de tubo. Então, se esse 1 que veio aqui já está diluído 1:10, quando eu jogo aqui, eu faço uma segunda diluição 1:10. E aí eu chego numa diluição 1:100. E assim sucessivamente. Eu pego 1 ml daqui para passar para o próximo. Só que esse 1 ml que veio já estava diluído 1:100. Então, a partir daqui, nesses 10 ml totais que eu vou ter aqui, é como se eu tivesse uma parte de amostra em 1000.
e assim eu vou diluindo. Então, eu tenho uma diluição 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10.000, 1 para 100.000, tá? E assim sucessivamente, dependendo da quantidade de diluições que eu faço. Depois que eu diluo, aí eu vou inocular na placa amostras, e aí dependendo da análise, como eu falei no slide lá atrás, pode ser que seja 1 ml ou pode ser que seja 0,1. E aí eu vou inocular aqui ou eu vou semear e vou incubar todas essas placas. Lembrando que é importante a gente fazer pelo menos uma duplicata para ter um resultado mais confiável. Então, eu vou fazer 2 placas para cada diluição, tá? E aí, depois de incubar, o micro-organismo vai crescer. Eu vou olhar todas as diluições que eu fiz e vou escolher para contagem a diluição que estiver na faixa definida lá, que é a faixa mais apropriada para a contagem. Então, se eu olhar aqui nessas diluições, a diluição que eu vou escolher vai ser essa aqui, que eu consigo contar direitinho as colônias, tem um número maior que 25 aproximadamente, porque se eu for para a próxima, por exemplo, aqui eu tenho um monte de colônia colada e eu não consigo contar esses aglomerados, e essa aqui está tão vazia que pode ser um resultado muito pouco confiável, tá? Então, aí eu vou contar essas colônias para fazer o cálculo do meu resultado. Como é esse cálculo? É isso que a gente vai falar agora. Então, para eu fazer esse cálculo, eu preciso saber de 3 informações. Primeiro, preciso contar as colônias aqui na placa. Então, vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou contar esse número. Eu preciso saber quantos ml da amostra do alimento eu coloquei na placa. Então, pelo esquema aqui, foi 1 ml, certo? E eu preciso saber qual a diluição que eu usei para contar. De todas as diluições que eu semeei lá e inoculei, qual delas cresceu o número que eu resolvi contar? Então, nesse caso, foi 1 para 10.000, certo? O meu resultado em unidades formadoras de colônia por grama ou por ml de produto vai depender, então, do número de colônias que eu contei, que eu vou multiplicar por 1 sobre a diluição, vou multiplicar por 1 sobre o volume, tá? Ah, professora, mas eu fiz duplicata ou eu fiz triplicata. Então, o número de colônias que eu vou usar aqui na minha conta vai ser a média dessa duplicata ou dessa triplicata, ok? Então, vejam só. Quantas colônias cresceram na placa? Digamos que eu contei lá, deu 32. Quantos ml da amostra eu coloquei na placa? Pela metodologia, 1 ml. E a diluição que eu usei para contar foi 1 para 10.000. Essa informação aqui, ela pode ser escrita matematicamente de várias formas. E eu vou usar a forma que eu achar mais apropriada para eu fazer os meus cálculos. Então, como é que eu posso escrever 1 para 10.000? 1 para 10.000 é a mesma coisa que 1 dividido por 10.000. Se eu fizer essa divisão na calculadora, vai dar esse número aqui, que eu também posso escrever em expoente de base 10, que vai ser 1 vezes 10 a menos 4. Por que menos 4? Porque o 1 está aqui, ó. Se eu andar com a vírgula até 1, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas, por isso menos 4. Ou só 10 a menos 4. Então, eu posso usar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui para fazer a conta. Eu que decido. Eu decidi usar essa forma aqui de escrita, porque eu acho um pouquinho mais simples, tá? Então, vamos para o cálculo. O número de colônias foi 32. 1 dividido pela diluição, então vai ser 1 dividido por 0,0001. 1 dividido pelo volume, o volume foi 1. Fazendo isso aí, 32, 1 dividido por esse número pequenininho vai dar 10.000. 1 dividido por 1, 1. Então, vai ser 320.000 se eu fizer essa multiplicação. Na microbiologia, a gente costuma escrever isso aqui em notação científica. Então, a gente vai usar em base 10.
certo? Então, 320 mil, se a gente olhar para esse número, na microbiologia a gente costuma escrever com um número inteiro só, antes da vírgula, e aí a gente coloca em expoente de base 10. Então, se é 320 mil, é como se a vírgula estivesse bem aqui, certo? Eu quero escrever 3,2, então eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu vou escrever, isso aqui vai ser equivalente a 3,2 vezes 10 à quinta, porque eu andei 1, 2, 3, 4, 5 casas para pôr a vírgula. Ah, professora, podia ser 32 vezes 10 à quarta ou 0,3 vezes 10 à sexta? Na microbiologia, a gente padroniza sempre um número só inteiro, que não seja zero antes da vírgula, tá? E aí, o que importa para nós, normalmente, é isso aqui. Ah, a população nessa placa ficou na faixa de 10 à quinta. Isso é muito? Isso é pouco? É isso que importa, tá? Então, aqui são as formas de expressar o nosso resultado, lembrando que a mais usual é essa daqui, certo? Vamos para um segundo exemplo. Para um primeiro, na verdade. Digamos que eu fiz análise de carne, então é um alimento sólido. Essa aqui foi a placa que eu consegui as melhores colônias para contar. E tá até anotadinho aqui que é a diluição menos 4, que é a 10 a menos 4, ou seja, 0,0001, tá? Para esse caso, foi adicionado 0,1 ml na placa, ok? Então, vamos fazer o cálculo. Primeiro, eu preciso saber o número de colônias, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse borrão aqui a gente não conta, ou a gente conta como 1, tá? Então dá para contar. Enfim, a gente vai contar tudo aqui. Essa aqui parecem 2, então a gente conta 2 e por aí vai. Então a gente tem um número aproximado aí de 23 colônias. Ah, professora, mas você falou que o mínimo era 25. Mas de todas, é um valor aproximado, tá? De todas as diluições que a gente fez, a que ficou mais próxima da faixa foi essa aqui. Deu 23, não tem problema, a gente conta 23 mesmo. Então, foram 23 colônias. A diluição a gente sabe que é essa daqui e o volume é esse daqui. Então, no nosso cálculo, a gente começa com o número de colônias, multiplica pelo inverso da diluição, multiplica pelo inverso do volume. Fazendo essa e essa conta separada, vai ser 23 vezes 10.000 vezes 10. E isso vai nos resultar em 2.300.000 unidades formadoras de colônia por grama de produto. Por que por grama? Porque eu estou analisando carne. Carne é um alimento sólido, tá? Eu não vou expressar assim, eu vou expressar com notação científica. Então, a vírgula estaria aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, nesse caso, vai ser 2,3 vezes 10 à sexta unidades formadoras de colônia por grama de produto, certo? Uma outra situação que pode acontecer comigo, eu posso fazer várias diluições e eu chego numa que eu achei a mais apropriada que não está tão fácil de contar. São colônias muito pequenas e em alguns pontos elas estão muito grudadinhas, então essa placa aqui está difícil e eu não tenho como repetir essa análise. Então, o que eu posso fazer nessa situação é escolher uma região da placa para eu poder contar e eu vou escolher uma região que me pareça mais significativa do todo, mas que seja mais fácil de fazer a contagem. Então, antes disso, só aqui nesse exemplo, a análise é de suco, então é um produto líquido, certo? A diluição dessa placa é 10 a menos 2, ou 0,01, e o volume que foi adicionado aqui foi 1 ml, tá? Então, para eu contar colônias... Desculpe. Para eu contar colônias, eu vou dividir a placa em regiões. Então, por exemplo, eu dividi ela ao meio
Aí eu, será que eu conto esse lado, esse lado, esse lado aqui? Essa parte aqui tá meio fraca comparado com o resto. Então, eu vou dividir ela em 4 regiões e eu vou contar essa região aqui porque é a região que eu não tô vendo colônias juntas, elas estão mais separadas. Aqui eu tenho bolinhos de colônia, aqui eu tenho bolinho de colônia. Então, eu vou contar essa aqui. Me parece bem representativa do todo. Então, contei quantas colônias eu tenho em 1/4 da placa. Deu 37. Se eu contei 1/4 da placa, eu vou pegar esse número e vou multiplicar por 4. Então, agora a minha placa, tem 148 colônias. Ah, professora, mas isso não é exato. Realmente não é, é aproximado. Mas como a gente sempre diz, o que importa mais não é o número exato de colônias, mas sim o expoente que aparece no 10 lá no final. Então, se eu contar 148, 146, 152, 134, por exemplo, eu ainda estou num expoente muito próximo, então eu não vou ter grandes erros nessa medida. Então, sabendo agora o número de colônias, a gente faz a conta. O número de colônias foi 148, vezes 1 sobre a diluição. A diluição é o 0,01. O volume que foi adicionado é 1 ml. Resolvendo tudo isso, vai ficar 148 vezes 100 vezes 1, que vai dar 14.800. Lembrem que eu não quero expressar dessa forma, eu quero pôr um número só inteiro antes da vírgula. Então, a vírgula está aqui, eu vou andar até aqui. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4. Então, eu vou dizer que eu vou expressar o meu resultado como 1,48 vezes 10 à quarta unidades formadoras de colônia por ml, porque é um alimento líquido, certo? Então, essa é a nossa contagem final. Isso nós vamos fazer na nossa aula prática nessa prática 2, que metade da turma vai fazer essa semana, metade da turma vai fazer na semana que vem. Então, esse é o método de contagem em placas, tá? Todas as vezes que vocês forem para o laboratório para fazer uma análise dessa, lembrem de anotar o número de colônias que cresceu na placa. Lembrem de anotar a diluição que vocês usaram para contar essas colônias e da metodologia, lembrem de anotar qual foi o volume que foi utilizado. Ninguém sabe isso de cabeça. Às vezes, dependendo do local, pode ser 1 ou 0,1, dependendo da análise. E aí, se eu não anotei, como é que eu vou fazer a conta, né? E esse volume é muito importante para fazer essa conta, certo? Uma observação importante desse método de contagem em placas é que essa inoculação do micro-organismo na placa pode ser feita de 2 formas. O mais comum é esse que eu mostrei para vocês, que a gente prepara previamente a placa com o meio de cultura sólido e aí coloca em cima do meio uma quantidade de amostra e espalha, que é esse da direita aqui, ó, da parte azul, é o espalhamento em placa, tá? Também chamado de plaqueamento em superfície, e tem uma expressão do inglês também para isso que chama spread plate, tá? Então, para esse método, normalmente a gente usa 0,1 ml de amostra. Então, coloca a amostra, espalha, incuba e vê as colônias crescerem, que elas vão crescer em cima ou na superfície do meio de cultura. Aqui o begezinho representa o meio de cultura, aqui a colônia crescida em cima. Porém, se for um micro-organismo microaerófilo, se for anaeróbio facultativo, se for aerotolerante, talvez seja mais interessante deixar esse micro-organismo um pouco mais longe do oxigênio. E aí a gente faz o método de incorporação em placa ou plaqueamento em profundidade. E do inglês também pour plate, tá? Então a gente vê muitas essas expressões, spread plate, pour plate, depois eu até anoto para vocês. Para esses casos de incorporação, a gente
costumo usar 1 ml de amostra. Pode ser que seja 0,1, mas o mais comum é 1. E aí a gente pega a placa autoclavada limpinha, sem nada, coloca a amostra na placa vazia e aí coloca o meio de cultura por cima, o agar. Lembrem que o agar, a temperatura ambiente, ele é sólido. Então esse agar ele tem que estar morninho, porque também se ele estiver quente demais, na hora que eu jogar ele na placa ele vai queimar o micro-organismo, ele morre. Então é uma temperatura aí de uns 45 graus, tá? Então coloca primeiro a amostra, depois o agar por cima. Agita um pouco essa placa em movimentos de 8, assim, para espalhar tudo direitinho. E aí eu incubo isso na estufa. E aí, nesse caso, o micro-organismo vai ter a chance de crescer tanto em cima do meio de cultura quanto no meio do agar. E aí aqui eu vou favorecer, por exemplo, os microaerófilos, os que são anaeróbios, que não são tão fãs de oxigênio, mas que eles toleram oxigênio, por exemplo. Então, esse método aqui é utilizado para crescimento de micro-organismos específicos, tá? Para os dois, eu vou fazer contagem em placas, ok? Bom, um segundo método de medida do crescimento microbiano é o método do número mais provável. Esse método ele é um pouco mais prático, tá? E ele costuma ter uma confiança aí de uns 95%. É um método no qual a gente mede a população microbiana baseada em algumas alterações visuais que o micro-organismo provoca no meio de cultura. Então, esse método ele é aplicado para micro-organismos específicos que provocam alterações específicas. A gente já sabe, por exemplo, que sempre que cresce micro-organismo no meio de cultura, a gente tem a turbidez do meio, esse meio vai ficando mais turvo. Mas o que acontece é que todo micro-organismo turva o meio de cultura. Então, eu não consigo usar só a turbidez para dizer se o crescimento foi positivo ou negativo para determinado micro-organismo. Então, esses meios de cultura que os micro-organismos que a gente faz análise por método de número mais provável que usam meio de cultura específico, ele vai turvar, mas ele também vai ter, sei lá, uma mudança de coloração, vai ter a produção de algum componente, produção de gás, coisas do gênero, tá? O resultado do método do número mais provável é para ser equivalente ao resultado em UFC por grama ou por ml de produto. Então, se o meu resultado para UFC, sei lá, deu 30, para número mais provável é para dar próximo de 30 também, tá? Para esse método também a gente faz pelo menos 3 diluições da amostra, e aí dependendo do método que a gente usa, pode ser que eu precise fazer triplicata, quintuplicata ou até 10 replicatas de cada diluição, tá? Então, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui, essa ilustração, é um método de quintuplicata. Então, eu faço 3 diluições. Então, na primeira eu coloco 10 ml da amostra, na segunda diluição eu coloco 10 vezes menos e na terceira diluição 10 vezes menos, certo? Nos tubos de ensaio contendo o meu meio de cultura de interesse para esse micro-organismo, então eu vou colocar a amostra, então, para todos esses tubos aqui, eu coloquei 10 ml de amostra. Para todos esses tubos eu coloquei 1 ml de amostra, para todos esses eu coloquei 0,1, certo? A cor original do meio de cultura era amarela, por exemplo, nesse exemplo aqui. E aí, quando o meu micro-organismo de interesse cresce no meio de cultura, ele muda a cor para vermelha. Então, eu coloco a amostra do meu alimento lá, que tenha o suspeito, né, o micro-organismo suspeito, deixo incubado na estufa ou em banho-maria, não sei, dependendo do método, durante 24, 48 horas, certo? Passou esse tempo, eu recolho esses tubos e vou olhar para ver se teve alteração de cor ou não. Então, na primeira diluição, por exemplo, os 5 tubos tiveram alteração de cor, então eu tive 5 tubos positivos.
Na segunda diluição, eu só tive 3. Então, eu tive 3 tubos positivos. Na última diluição, só teve uma alteração de cor. Lembrando que, nesse exemplo, a cor original era amarela. Se o micro-organismo cresce, a cor passa para vermelho. Então, a quantidade de tubos positivos foi 5 na primeira diluição, 3 na segunda e 1 na terceira. E aí, com esse resultado de tubos positivos por diluição, eu vou para uma tabela e a partir disso aqui eu consigo dizer qual é o meu número mais provável de micro-organismos por grama ou por ml do meu produto. Vejam aqui, ó. Aqui eu tenho a combinação de tubos positivos. Então, a primeira informação é quantos tubos positivos eu tive na primeira diluição, na segunda diluição e na terceira. Então, o nosso caso, deixa eu só voltar aqui, ó, 5, 3 e 1. Pela tabela, 5, 3 e 1 vai me dar um MNP ou NMP, que varia às vezes aí do inglês, português e tal. Mas é número mais provável. Nesse caso é por 100 ml de produto. Para cá, ó, 110. Então, o meu resultado é 110. MNP do micro-organismo por 100 ml, tá? Como é um dado que tem uma confiança de 95%, eu tenho limites inferiores e superiores. Esse 110 pode variar de 34 a 250. Mas quando a gente vai fazer um laudo, um resultado, a gente só coloca o valor que a gente tem aqui, certo? Esse método de número mais provável é muito usado para coliformes e para análise de Escherichia coli também. Isso a gente usa muito para análise de água, tá? E aí os coliformes, eles têm a característica de quando eles crescem no meio de cultura que tem lactose, eles fermentam a lactose e produzem gás. Então, o que a gente olha nos tubos, depois que os tubos ficam incubados por 24, 48 horas, é se teve produção de gás. Então, dentro do tubo de ensaio que vai ao meio de cultura, a gente coloca um tubinho de ensaio pequenininho assim, bem pitico. O nome desse tubo é tubo de Durham, depois eu até posso mostrar para vocês. A gente coloca esse tubinho de ponta cabeça dentro do líquido, do caldo. E aí, quando o micro-organismo fermenta e produz gás, um pouco de bolha fica presa nesse tubinho dentro do meio de cultura e aí a gente considera esses tubos positivos, ok? Bom, o último método que é utilizado para a medida do crescimento microbiano, e aí é um método instantâneo, então eu pego a amostra, coloco lá, olho no microscópio e já tenho a resposta. É a contagem microscópica direta. Então, existem lâminas de microscópio que tem como se fosse uma cavidadezinha, que é um porta-amostra para essas amostras. Nessa cavidadezinha, eu tenho divisões aqui de vários quadradinhos para eu conseguir contar em setores. Então, eu vou pegar, ó, é sempre uma amostra bem pequenininha, 0,01 ml, e coloco nessa cavidade da lâmina de microscópio, que ocupa uma superfície de 1 centímetro quadrado. E aí eu pego a lâmina, coloco no microscópio, vou ver as células e aí eu vou contar uma por uma. Então aqui, por exemplo, eu posso escolher, eu vou contar esse quadrado aqui, ó. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 células. Se eu contei 14 em um dos quadrados e na minha lâmina eu tenho, sei lá, 10 quadrados, eu vou contar 140 no total, certo? Então, eu contei 140 no volume de 0,01 ml de amostra. Se eu quiser saber quanto eu tenho por litro, por ml, é só fazer regra de 3, ok? Então, essa análise ela é super rápida, mas ela requer microscópio, ela requer uma pessoa treinada para ver bactéria, porque eu preciso usar a maior amplitude do microscópio óptico normal, então tem todas essas características, tá? Isso pode ser bem útil quando o laticínio tem um laboratório especializado para receber amostras de leite.
que às vezes a gente quer fazer algumas análises nessa matéria-prima para saber se esse leite está apropriado ou não para processo. E isso é uma forma de determinar se tem muito micro-organismo na amostra de leite, porque normalmente um animal, por exemplo, que teve mastite muito recente, vai ter uma quantidade de célula muito grande no leite, e aí a gente pode reprovar esse lote de leite, e aí o caminhão nem entra para descarregar, por exemplo. Bom, e para finalizar esse assunto, tem esse slide, só mais uma figura no próximo. Queria falar um pouco para vocês sobre preservação de micro-organismo. Eu fiz uma análise lá no alimento, eu achei um micro-organismo que vai ser muito interessante para mim usar na minha pesquisa. Vou usar, sei lá, no meu PIBIC, por exemplo, ou vou usar ele durante muitos anos. Vou ter uma empresa e esse micro-organismo vai ser utilizado nos meus produtos. Quando eu quero guardar um micro-organismo por pouco tempo, então eu achei o micro-organismo hoje, eu vou usar ele só semana que vem, eu posso guardar ele sob refrigeração. Então eu pego a célulazinha dele, coloco num caldo apropriado para ele e deixo na geladeira. Semana que vem eu vou pegar esse caldo, vou colocar ele, sei lá, incubar de novo, o micro-organismo vai estar vivo. Agora não, eu não vou usar ele semana que vem, eu vou usar ele mês que vem, eu vou usar ele ano que vem. Nesses casos, a gente congela ou liofiliza o micro-organismo. Para congelar, ele também precisa estar inicialmente em suspensão, então eu vou pegar uma unidade formadora de colônia da placa ou várias, colocar num meio de cultura apropriado para ele, num caldo, ou colocar só numa solução salina, bem diluidinha, e aí isso eu congelo num freezer normal. Ou eu posso pegar isso e liofilizar. Quando eu vou liofilizar, eu não sei se vocês já usaram um liofilizador. Um liofilizador é um equipamento que retira a umidade de uma amostra em baixas temperaturas. Essa temperatura costuma ser menos 50, menos 70. E aí a água é removida por sublimação. Então eu vou pegar o micro-organismo da placa, colocar numa solução salina, pego isso e congelo e aí levo para o liofilizador. Ligo o liofilizador, ele vai trabalhar a vácuo. Então, quando ele chegar no vácuo, vai acontecer a sublimação da água. A água que está em estado sólido na minha amostra vai passar direto para o estado vapor, então eu vou ter uma secagem a frio desse material. E aí eu vou ter, então, a cultura microbiana em pó, e esse pó pode ser guardado por vários anos, e quando eu quiser utilizar, eu vou ressuspender esse pó num caldo apropriado para esse micro-organismo, vou incubar ele, deixar ele crescer e aí ele vai reviver, tá? Nem todo micro-organismo aguenta isso. Às vezes a gente precisa colocar alguma substância protetora para ele aguentar a liofilização, ou pode ser que o micro-organismo não possa ser liofilizado por conta da temperatura, tá? Então tem que conhecer cada micro-organismo. Para quem nunca viu, um liofilizador de bancada, ele tem essa cara aqui. Então essa é a base dele, que é a parte que faz a refrigeração. Aqui vão as amostras, e aí normalmente um liofilizador vem com vários suportes para pôr a amostra. Então dá para pôr, tem uma estantezinha que dá para pôr vidro, bandeja, dá para pôr a estante com frascos em volta, dá para trabalhar só com frascos, enfim. Tem esse aqui que é para frascos que a gente já coloca a tampa junto, e aí eu, sem abrir o liofilizador, eu já faço a selagem dos frascos quando o processo termina. E aí essa parte aqui do equipamento é ligada a uma bomba de vácuo. Então aqui é a parte de frio, eu ligo numa bomba de vácuo. Então é um equipamento que vai trabalhar aí a menos 50, menos 70 graus, quase a vácuo ou muito próximo. E é por baixa temperatura e pressão acontece essa remoção de água, certo? Bom, é só isso. Quando a gente se encontrar de novo em sala de aula, a gente pode comentar um pouco sobre esse finalzinho de conteúdo, ok? Até, pessoal!